Na cidade de Filipos, Paulo e Silas apresentaram a mensagem da cruz de uma maneira tão eficaz que converteu o carcereiro e toda a sua família. E cumpriu-se o texto que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você crê que o Senhor pode salvar você e sua casa? Eu creio. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Oremos. Louvamos teu nome, querido Pai, esta noite, mais uma vez, por todas as coisas boas que tens feito conosco hoje. Ao longo deste dia, tens estado com cada um destes filhos, no trabalho, nos afazeres da casa, na escola, na rua, no bairro onde moramos. Temos sentido tua mão poderosa dirigindo nossa vida. Por isso, esta noite, chegamos a este auditório com vontade de louvar teu nome com os nossos cânticos. Como é maravilhoso ver a tua igreja cantando. Como é maravilhoso ver a tua igreja expressando o júbilo de seu coração, a gratidão da alma em cânticos a teu nome. Neste momento, sem dúvida, há muitos amigos que pela primeira vez estão aqui. E como é bom vê-los também contagiados pelo espírito do canto. Lá nos céus, os anjos louvam e cantam a teu nome. E uma das coisas que teus filhos farão pela eternidade toda será louvar e cantar do grande amor de Jesus. Por isso é muito bom saber que nesta terra podemos aprender a cantar. Podemos cantar esse amor maravilhoso que foi escrito com sangue na cruz do Calvário. Neste momento suplicamos tudo em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Queridos, o texto para a mensagem desta noite está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Permítanme ler a partir do versículo 22. Ou talvez 22. A multidão levantou-se a uma contra os discípulos, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O carcereiro, tendo recebido tal ordem, os laçou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Enquanto isso, os presos escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos os presos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se postrou ante Paulo e Silas
e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então os discípulos lhe pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, lavou as feridas dos discípulos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Queridos, Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos com uma mensagem nova, com uma mensagem que rompia as tradições daquela cidade, com uma mensagem que perturbava os preconceitos daqueles homens, com uma mensagem que fazia estremecer o tradicionalismo transmitido ao longo dos tempos de uma geração para outra. A mensagem de Paulo e Silas, de um Cristo libertador que morreu na cruz do Calvário para salvar o homem, estremeceu os alicerces daquela cidade. E querem saber de uma coisa? Tudo que é novo provoca medo. E quando as pessoas sentem medo, geralmente atacam. Sempre foi assim. Atreva-se a levar para sua casa algo novo. Todo mundo vai tremer. E a reação, geralmente a reação dos que têm medo é atacar. A mensagem de Paulo e Silas estremeceu Filipos. Os homens ficaram apavorados, porque o que Paulo e Silas ensinavam vinha de encontro contra tudo aquilo que eles tinham pensado sempre. Queridos, não tenham medo de abrir a mente para o que é novo. Sempre e quando o que é novo não vá de encontro à palavra inspirada de Deus. Mas, por favor, não depositem sua confiança em tradições humanas. Não depositem sua confiança em tradições de homens. Usem a palavra de Deus como a única regra de sua fé e de sua consciência. Mas não tenham medo de abrir a mente. Paulo disse: examinai-o todo, ficai com o que é bom. Filipos foi estremecida e os homens atacaram. Os magistrados mandaram tirar as roupas de Paulo e Silas. Deram açoitadas neles, chicotadas. Feriram as costas dos discípulos. E não contentes com isso, os levaram para a prisão. Chamaram ao carcereiro e disseram: olha, qualquer um pode fugir, menos estes dois. Se eles fugirem, você morre. Agora o carcereiro, que tinha sido um dos que tinha açoitado os discípulos, pegou os discípulos manquejando, doloridos, com as costas sangrando, os levou à prisão do fundo, amarrou seus pés a um cepo, a um madeiro grosso, e os deixou numa pestilente e úmida cela. O texto bíblico diz que era meia-noite, estava tudo escuro, e esses dois discípulos estavam aí, tristes, chorando, com as costas sangrando,
Mas o texto bíblico dice, cantando e orando a Deus. Felizes aqueles que podem louvar o nome de Deus em meio à tragédia. Felizes aqueles que podem cantar a Deus em meio da enfermidade. Felizes aqueles que podem agradecer e enaltecer o nome de Deus em meio às lágrimas. Felizes aqueles que podem cantar hinos quando as costas estão sangrando. Felizes aqueles que podem louvar a Deus quando estão amarrados numa pestilente e imunda prisão. Por que Paulo e Silas louvavam o nome de Deus em meio à tragédia? Os homens podiam fazer o que quiserem com eles, mas não podiam tirar a liberdade de cantar, a liberdade de louvar. Não podiam tirar a confiança que eles tinham no poder maravilhoso de Jesus. Os discípulos tinham todos os motivos do mundo para revoltar-se contra Jesus. Podiam pensar, a gente chega a esta cidade para pregar o Evangelho, para transmitir a mensagem, para levar essas pessoas à comunhão com Cristo, e olha o pago que nos dão. E onde está Deus que não nos protege? Onde está Deus que não nos defende? Os discípulos não estavam fazendo nada errado, estavam fazendo o melhor que podiam, estavam fazendo um trabalho santo, pregando o Evangelho. E onde estava Deus? Parecia que os tinha abandonado. Mas aqueles que vivem uma vida de comunhão com Deus podem passar por momentos difíceis, mas, queridos, não desesperam. Podem cantar em meio às lágrimas, com as costas sangrando, em meio da prisão, em meio à tragédia, eles podem cantar. Quero meditar um pouco sobre o sofrimento humano. Jesus nunca prometeu que seus discípulos não sofreriam. É por isso que Paulo e Silas não cobraram de Jesus. ¿Por que nos deixa sofrer? Porque eles bem sabiam que Jesus nunca prometeu que seus filhos não passariam pelo vale da sombra e da morte. O que Jesus prometeu é que em meio da tragédia, seus filhos nunca estariam sozinhos. Jesus estaria com eles. Você pode dizer, pastor, grande vantagem. Qual é a vantagem de ter Cristo? Se eu estou com Cristo, sofro. Se eu estou sem Cristo, também sofro. Então, qual é a vantagem de ter Cristo na vida? É muito grande. O sofrimento na vida daqueles que não têm Cristo é como a ferida purulenta. Vai comendo, é como a gangrena, vai devorando, comendo, finalmente leva ao desespero, à loucura e ao suicídio. Os que estão com Cristo também sofrem, só que o sofrimento na vida daqueles que têm a Cristo é como a ferida limpa, dói, sangra, mas sara, e com o tempo só restam cicatrizes, e cicatrizes não doem. Você até ri lembrando o dia em que a ferida estava aberta. Querido, vou te dizer uma coisa. Se você já sofreu na vida, louve o nome de Deus por isso. Se você está sofrendo na vida, agarre-se do braço poderoso de Jesus e cante. E se você ainda não passou pelo vale do sofrimento, prepare-se. Peça agora que Deus seja algo real em sua vida, porque todos, mais tarde ou mais cedo,
teremos que derramar lágrimas. Deus nos ajude para que em meio às lágrimas não blasfememos o nome de Deus. Aprendamos a cantar como Paulo e Silas. Talvez este momento eu estou pregando para alguém que está passando pelo vale de sombra e de morte. Alguém que está enfermo. Alguém que tem um ser querido enfermo. Alguém que está sem emprego há muito tempo. Alguém que tem problemas familiares. Alguém cujo filho está afundado nos vícios. Alguém que já não sabe mais o que fazer. Alguém que se sente só. Alguém que se sente triste. Alguém que hoje, esta tarde, tem chorado. Está angustiado, ninguém conhece. Mas você sente como que todo mundo o abandonou. Como que ninguém se lembra de você. Como que você está sozinho. Por favor, cante. Quando vem as noites aqui, não fique ouvindo os outros cantarem. Cante você. Louve o nome de Deus. Paulo e Silas cantaram em meio às lágrimas, porque sabiam que Jesus estava com eles, embora tudo estava escuro, era a meia-noite da vida deles. Agora, queridos, escutem o seguinte: o carcereiro estava dormindo tranquilo, e o texto bíblico diz: de repente um terremoto veio e sacudiu os alicerces da prisão, e as portas se abriram e os grilhões foram soltos. Você pode sofrer, mas nenhum sofrimento é eterno. Deus não vai deixar que você sofra ano após ano, não. Deus nunca prometeu para você que você não sofreria. Mas Ele prometeu que o sofrimento não teria que te acompanhar muito tempo, isso sim. Então agarre-se com fé das promessas maravilhosas de Jesus. Porque se você está sofrendo, o sofrimento vai passar. Essa é a promessa de Jesus. Os discípulos estavam sangrando, mas em meio do sangue e das lágrimas cantavam, e de repente o terremoto abriu as portas, os grilhões foram soltos, e de repente eles estavam livres. Agora vejam o outro lado da moeda. Quando o carcereiro percebeu, acordou e viu as portas abertas, se apavorou, entrou em pânico, em desespero. Os prisioneiros fugiram. Agora eu vou morrer, porque eles me avisaram que qualquer um pode fugir menos eles, e agora eles já fugiram. Agora estava tudo escuro na vida deles. Agora chegou a meia-noite na vida do carcereiro. E escutem uma coisa: Paulo e Silas, em meio do sofrimento, cantavam porque tinham Jesus na vida. Mas o carcereiro não tinha ninguém. Por isso, na meia-noite de sua vida, o primeiro que ele pensou foi agarrar a espada e quitar-se a vida. Aí está a diferença. Quem tem Cristo sofre, mas canta. Quem não tem Cristo sofre, enlouquece e se suicida. Aí está a diferença. Os filhos de Deus não se suicidam, não porque não sofram, mas porque em meio do sofrimento sabem a quem cantar. E quem não tem fé em Deus se suicida não porque sofre, mas porque em meio do sofrimento não tem ninguém aonde ir. E pensa que a única solução é a morte. E quando Paulo e Silas quando o carcereiro pegou a espada e estava para matar-se, a voz de Paulo e Silas: não te faças mal, nós estamos aqui. Eu lhes faço uma pergunta esta noite: por que vocês acham que Paulo e Silas não fugiram? Se estavam soltos, se as portas estavam abertas, se os grilhões estavam soltos, por que não fugiram? Sabem por quê? Porque nunca estiveram prisioneiros. Os homens podem encarcerar nosso corpo, nunca nosso espírito, nossos princípios.
nossas emoções, nossos pensamentos. Os homens podem cortar-nos os braços, os pés, mas enquanto nos deixarem um pouquinho de garganta, poderemos cantar e louvar o nome de Deus. Fugir da prisão, para quê? A prisão era uma circunstância da vida. Os discípulos nunca foram encarcerados. Em meio de quatro paredes, eles eram livres. Podiam cantar. Esse direito ninguém podia tirar deles. Podiam louvar. Esse direito ninguém podia arrancar deles. Agora, quando o carcereiro viu que aqueles homens não tinham fugido, entendeu a tragédia de sua vida, pensou: o que acontece comigo? Esses homens com as costas sangrando, em meio da dor, da lágrima, em meio da meia-noite da vida, louvam o nome de Deus. E eu, diante de um pequeno problema, já estava querendo matar-me. Que coisa esses homens têm que eu não tenho? E o testemunho de louvor em meio do sofrimento dos discípulos cativou e tocou o coração do carcereiro, e ele caiu de joelhos diante deles e perguntou: senhores, o que vocês têm que eu não tenho? O que vocês possuem que eu não possuo? Por favor, digam-me o que devo fazer para me salvar. E aí veio a grande resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E agora vou dizer alguma coisa que pode assustar muitas pessoas esta noite. Quando o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? A resposta dos apóstolos não foi: entra na igreja e serás salvo tu e tua casa. Não. E sabem por quê? Porque igreja nenhuma salva. Nenhuma igreja tem o poder de salvar. Por favor, meu querido irmão, amigo, nunca deposite a confiança de sua salvação na sua igreja. Seja a sua igreja adventista do sétimo dia, seja a sua igreja católica, seja a sua igreja batista, seja a sua igreja reformista, seja a sua igreja metodista, presbiteriana, pentecostal, por favor, nunca deposite a sua confiança de salvação em sua igreja, porque igreja nenhuma tem o poder de salvar. A resposta dos apóstolos não foi: crê ou úne-te à igreja e serás salvo. A resposta deles foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você vai perguntar: pastor, isso quer dizer que basta crer em Jesus e não preciso unir-me a nenhuma igreja? Não, não quer dizer isso. Porque Jesus tem sua igreja nesta terra. Agora você vai me perguntar: pastor, qual é a igreja de Deus nesta terra? Vocês sabiam que no mundo existem 9 grandes religiões? 9 grandes religiões. O brahmanismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o islamismo, o cristianismo é um deles. 9 grandes religiões. Agora, só dentro da religião cristã, há pelo menos 3.000 divisões. A igreja católica, a igreja adventista, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus, a igreja universal do Reino de Deus, a igreja... Cada dia aparecem novas. E eu vou lhes dizer mais uma coisa: todas elas têm a Bíblia na mão. Uma só Bíblia, porque só existe uma Bíblia. Podem existir várias versões diferentes, traduções diferentes, mas todas tiradas de um mesmo original. Só existe uma Bíblia.
E como com uma só Bíblia, tantas igrejas? E a sua pergunta esta noite, pastor, qual é a verdadeira igreja? E eu sei o que você está pensando. Que eu te diga, a igreja adventista do sétimo dia? Não vou dizer. Mas amanhã meu tema é esse. Então vou deixar que você venha amanhã para eu te responder essa pergunta. O que eu quero dizer-te esta noite é que igreja nenhuma tem o poder de salvar. Quem salva é Cristo. Mas se você experimentou a salvação em Cristo, então você se deleitará em pertencer à igreja de Deus nesta terra. A igreja não tem função salvadora. A igreja tem função conservadora. A igreja é o lugar onde os filhos de Deus vão para louvar o nome de Deus e para se animar e se construir e se edificar mutuamente um ao outro. Um dia Jesus curou um paralítico. 38 anos paralítico, Jesus o curou. O texto bíblico diz que o paralítico abriu, levantou-se, quis agradecer a Jesus, mas Jesus já não estava. Mas o texto bíblico diz: depois Jesus foi ao templo e encontrou ali o paralítico. Ou seja, o paralítico não foi à igreja para ser curado. A igreja não poderia curá-lo. Quem o curou foi Cristo. Mas o primeiro que o paralítico fez, depois de ter sido curado, foi correr para a igreja. Por favor, não me diga que você teve uma experiência maravilhosa com Cristo se você não está na igreja de Deus. Não me diga que você já foi salvo em Cristo se está ficando na sua casa e não está congregando na igreja de Deus. Mas por favor, não pense que a igreja vai salvar você. Não pense que porque você canta na igreja, ou porque você tem um cargo na igreja, ou porque você é líder da igreja, ou porque seu nome está escrito no livro da igreja, você já está salvo. Não. Você tem que viver uma vida de comunhão diária com Cristo. Já o disse durante a semana. Mas se você realmente vive uma experiência de amor com Cristo, você terá um lugar na igreja. Você quererá estar na igreja de Deus. Você participará da igreja. Você participará da missão que a igreja de Deus tem nesta terra. Mas não pense que a igreja vai salvar você. Quando o carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para salvar-me? A resposta de Cristo não foi: batiza-te e serás salvo. A resposta dos apóstolos não foi: batiza-te e serás salvo, tu e tua casa. A resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E sabem por quê, queridos? Porque o batismo não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Pastor, quer dizer que eu não devo batizar-me? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o batismo não te salva. Mas se você encontrou Jesus na vida, e se você se apaixonou por Cristo, e você lhe entregou o coração a Jesus, e você quer viver com Jesus para sempre, você quererá batizar-se. Pastor, não estou entendendo. Então te explico. O batismo, queridos, a vida cristã, eu já disse durante esta semana, a vida cristã é como a vida de um casamento. Você e Cristo vivem a mais linda história de amor juntos para sempre. Você se enamora de Jesus, decide entregar-lhe a vida e andar com Ele para sempre. Então, o batismo nada mais é do que uma espécie de casamento entre o ser humano e Cristo. Quando um casal se enamora, o que mais querem é casar-se. O que é o casamento? Eles convidam os amigos para a igreja, eles distribuem convites, eles colocam flores no altar, um carpete vermelho,
convidan un pastor y con la iglesia bonita, piano, música, violinos. Ahí ven a noiva vestida de branco, ahí está el noivo con smoking. Ambos suben al altar y el pastor pregunta: ¿Você, Pedro, ama a María? ¿Você, María, ama a Pedro? ¿Quieren vivir juntos? ¿Van a renunciar a todos os outros? ¿Van se amar na enfermidade, na saúde, na pobreza, na riqueza, nos tempos bons, nos tempos maus? E eles declaram: sim, aceito, declaro. O casamento é a declaração pública de que você ama a essa pessoa e quer viver com essa pessoa para o resto de sua vida. O batismo, queridos, é mais ou menos isso entre Cristo e o ser humano. O ser humano se apaixona por Cristo e decide viver com Ele para sempre. Então convida seus amigos para a igreja, um pastor entra no tanque do batismo e a pessoa que quer selar seu pacto de amor com Jesus entra ao tanque do batismo, é submergido na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declara publicamente a todo mundo: quero que todos saibam, diz ele, que a partir de hoje eu vivo para meu Senhor Jesus. Eu uno minha vida com Cristo. O batismo é a declaração pública de que você, renunciando a sua vida passada, decide viver somente para o Senhor Jesus. Esse é o batismo. Mas esse ato de batizar-te não te salva. Quem te salva é Cristo. Então, para que o batismo? Porque o batismo é a declaração pública de que você ama Jesus, e de que você aceita a salvação de Cristo e que você deseja viver para Ele. Agora, eu lhes faço uma pergunta. O que vocês achariam de um rapaz que vai onde uma garota e diz assim: eu te amo muito, eu vou fazer de você a garota mais feliz, você é a coisa mais linda, você é a rainha do meu coração, eu vou viver para adorar você, e essas coisas bonitas que os rapazes falam. E a garota diz: que coisa bonita, então vamos casar. E o rapaz diz: não, casamento não. O que vocês achariam desse rapaz? Bom, quando você diz: Senhor Jesus, eu te amo, tu és a coisa mais linda na minha vida, eu te encontrei na minha vida, tive uma experiência maravilhosa contigo. E Jesus diz: então, filho, batiza. Não, batismo não. Está fazendo o que o rapaz diz, que ama e não quer casar. Se você realmente se apaixonou por Cristo, você quererá ser batizado. Não porque o batismo te salve, quem te salva é Cristo. Mas você quererá declarar publicamente seu amor por Jesus. Talvez você está perguntando esta noite: pastor, mas se eu já estou batizado, o que eu devo fazer? Mas como é que você foi batizado? Em primeiro lugar, quero te repetir algumas coisas bíblicas. Pedro, em seu sermão do Pentecostés, ele disse assim: os judeus perguntaram: senhores, que faremos agora? E ele respondeu: arrependei-vos e batize-se cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos. Ou seja, para que uma pessoa seja autenticamente batizada, tem que se arrepender primeiro. Tem que se arrepender. Em segundo lugar, quando Jesus deu a comissão à sua igreja, disse assim: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, tribos, língua e povo, batizando-os em nome do Pai e ensinando-lhes todas estas coisas. Mateus 28, 19 e 20. Quer dizer que para que uma pessoa seja batizada, primeiro, tem que se arrepender. Segundo, tem que ser ensinada. Não pode batizar alguém que não se arrependeu e não pode batizar alguém que não foi ensinado. Agora, se você me diz: pastor, mas eu já fui batizado quando era uma criancinha. Bom, eu te pergunto: você se arrependeu antes de batizar? Ah, não, pastor, porque eu tinha só 6 meses. E você foi ensinado na palavra de Deus antes de batizar? Não, mas é que eu tinha 6 meses.
Então vou te fazer. Você conhece uma nota de $100? Existem notas de $100 verdadeiras e existem notas de $100 falsas. Eu que viajo muito, aprendi os secretos de conhecer dólares falsos, porque já recebi dólares falsos por aí e perdi dinheiro. Mas agora aprendi. Em primeiro lugar, o dólar verdadeiro, quando você passa num papel, desmancha. O dólar falso não desmancha. Em segundo lugar, o dólar verdadeiro tem o papel poroso. O dólar falso tem o papel fino. Agora, se um dia me entregam uma nota de $100, que eu passo no papel branco e não sai a tinta, passo a mão, é fina. Então esse é dólar, mas não é dólar. Tem forma de dólar, parece dólar, mas não é dólar. Agora, se a Bíblia me diz que para que um batismo seja autêntico, bíblico, a pessoa tem que se arrepender e tem que ser ensinada antes de ser batizada. Mas se a mim me batizaram sem me arrepender e sem ser ensinado, então parece que estou batizado, mas não estou batizado. E se não estou batizado, e agora eu descobri Jesus como amor da minha vida, como meu amigo, como meu Salvador, e eu quero viver para Ele. E eu quero deixar que Ele entre em minha vida, que transforme meu ser. Eu quero que Ele seja o rei da minha família, que una marido, mulher, filhos, que Ele lhe dê sentido à minha vida. Não quero mais ser um homem vazio, desesperado. Quero ser conduzido por Cristo. Então eu vou dizer: Senhor, obrigado porque Tu me salvas. Morreste na cruz do Calvário por mim. Mas agora eu quero declarar publicamente a todo mundo que eu Te amo. Eu vou ser batizado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Depois de arrepender-me de minha vida passada, depois de ser ensinado na palavra de Deus, eu vou ser batizado. Mas, querido, o batismo não salva. Nunca esqueça disso. Não pensa que porque se batizou já está salvo. Quem te salva é Cristo e mais ninguém. Quando o carcereiro caiu de joelhos diante de Paulo e Silas e perguntou: Senhores, que devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo e Silas não foi: devolve teus dízimos e serás salvo tu e tua casa. Não. E sabem por quê? A resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Não disse: devolve teu dízimo e serás salvo tu e tua casa. E sabem por que não disse isso? Porque o dízimo não salva ninguém. Querido, por favor, nunca pensa que vai comprar a salvação devolvendo o teu dízimo para Deus. O dízimo não salva ninguém. Pastor, que linda mensagem. Quer dizer que eu não devo mais devolver dízimo? Não, eu não estou dizendo isso. O dízimo tem seu lugar na vida do cristão, mas não é um papel salvador. Tem outro lugar. Pastor, explique-me esse assunto do dízimo. Muito bem, vou te explicar. Vamos ao Jardim do Éden. Acompanha-me com a imaginação ao Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden. E Deus disse para Adão e Eva, eu criei vocês são meus, e para que vocês possam viver, olha, tudo que eu criei, as árvores, as plantas, a terra, a água, tudo que está aí, toda a terra, todos os animais, as árvores, as plantas, todas as coisas materiais que existem, o ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo é meu. Eu sou o criador de tudo. Mas eu sei que vocês, para que possam viver, precisam disso. Então eu vou emprestar para vocês isso. Só que, filhos, como eu sou Deus e eu conheço o futuro, eu sei que à medida que o tempo correr, vocês vão começar a pensar que vocês são donos de tudo isto que eu estou emprestando para vocês. Então, para vocês nunca esquecerem que quem é o dono sou eu, não são vocês, vamos fazer uma aliança. Uma aliança.
Vocês têm uma aliança na mão? Para que serve uma aliança? Em meu país não se usa aliança, por isso eu não uso aliança. Mas no Brasil se usam, e aqui também já vi muitas alianças. Para que serve uma aliança? Uma aliança serve para lembrar a pessoa que está casado, não? Ele um dia está indo na rua, um homem casado com sua aliança aqui, não, no lado esquerdo, não? Está indo aí, e de repente vê uma menina bonita, uma rapariga bonita andando na rua. E ele se sente atraído, e tem vontade de ir atrás dela. E vai, mas quando está indo, epa, aliança, eu estou casado, eu não posso ir para lá. Para que serve a aliança? Para lembrar o quê? Para lembrar um pacto. Então Deus, quando criou o homem, disse: filho, tudo que eu criei para você, te empresto, você não é dono, eu te empresto. Mas você vai correr o perigo de esquecer que eu sou o dono. Então, para você nunca esquecer, vamos fazer uma aliança. Você pode tocar tudo, usar tudo, menos esta árvore da ciência do bem e do mal. Não vai tocar isto. Enquanto você não tocar, eu saberei que você está lembrando que eu sou o dono. Agora, o dia que você tocar isso, eu saberei que você não aceita mais que eu sou o dono. Você se apoderou daquilo que eu te emprestei. Queridos, tudo estava correndo maravilhosamente bem. Até que Adão e Eva foram e tocaram o que Deus tinha dito. Este vai ser a aliança, isto é a aliança. Tocaram. E no momento que tocaram, com sua atitude estavam jogando fora a aliança. O que vocês acham de um marido que chega em casa, olha para a mulher e diz: olha, e tira a aliança na cara da esposa e joga no lixo? O que está dizendo? Está dizendo: não tenho mais nada contigo. E quando Adão e Eva tocaram o fruto que Deus tinha dito, não tocareis, estavam dizendo: Senhor, tu não és mais dono de nada, nós somos donos. Os irmãos conhecem a tragédia. Adão e Eva saíram do jardim. E fora do jardim, o pacto continuou. Só que já não havia árvore da ciência e do bem e do mal. Então Deus estabeleceu na sua palavra, disse, Malaquias capítulo 3, versículo 9 e 10, trazei todos os dízimos à minha casa, disse o Senhor. Deus estabeleceu a mesma aliança contigo e comigo. E disse assim: filho, esse paletó que você tem é meu. Esse relógio que você tem é meu. Essa casa que você tem é minha. Esse carro que você tem é meu. Esse sapato que você tem, o arroz, o feijão, a batata que você tem em casa, a couve que você plantou em seu jardim, tudo é meu. Mas eu sei, filho, que você precisa de tudo isso para viver, então eu vou te emprestar. Agora, eu sei que você, à medida que o tempo passar, vai correr o perigo de pensar que tudo é teu. Então, para você nunca esquecer que eu sou o dono, vamos fazer uma aliança. Você pode usar tudo para você. Agora, a dízima parte é minha. Tem que me devolver. Enquanto você me devolver o que é meu, eu saberei que você está reconhecendo que eu sou o dono. Agora, se eu sou o dono, em algum momento, se por acaso você começar a faltar necessidade de um carro, faltar dinheiro, faltar isso, faltar aquilo, é só procurar o dono. O dono vai resolver o problema. Agora, se você se fizer dono, então quando faltar alguma coisa, quem vai ter que resolver o problema é você. Querido, vejam, vamos dizer que eu tenho um carro e eu empresto a um rapaz. E lhe digo, esse carro é meu, mas eu te empresto. Agora, para que você nunca esqueça que o carro é meu, você vai me trazer o carro uma vez por semana para aqui. E ele me traz a primeira semana, a segunda semana, a quarta semana. Um dia não traz o carro. Na seguinte semana não traz mais. Na outra semana não traz. Aí eu vou e procuro ele. E digo, olha, há 3 semanas que você não traz o carro. Só que ele já foi a um advogado e já fez a documentação. E agora me disse, olha, o carro é meu. Como é meu se eu te emprestei? Não, aqui está a documentação, é meu. Queridos, Deus não discute com ninguém.
Você quer se fazer dono da vida? Faça-se dono. Tudo bem. Ele se agarrou meu carro, tá bom, fica aí, tchau. Eu vou. Só que na seguinte semana ele bate o carro e não tem dinheiro para consertar. Aí vem e bate minha porta. Por favor, poderia mandar consertar o carro estragou. O que vocês pensariam deste rapaz? Agora vejam, queridos. Deus prometeu que tudo é dele e ele nos empresta. Se nós devolvemos a ele o santo dízimo, estamos reconhecendo que ele é dono. Agora, se eu sou fiel, devolvo fielmente o que é de Deus. E de repente me falta dinheiro para educar meus filhos, ou me falta dinheiro para comprar uma calça ou um sapato, ou me falta dinheiro para pagar a saúde da minha esposa, ou me falta dinheiro para alguma coisa. Agora, se eu estou sendo fiel a Deus e me falta alguma coisa, eu tenho todo o direito, Ele me dá esse direito de cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou fiel devolvendo o teu dízimo. E então eu estou respeitando o pacto. Tu és o dono. E se tu és o dono, então tu resolve o problema. O problema não é meu, é teu. Porque tu és o dono. E querido, você tem todo o direito de exigir. A Bíblia diz: provai-me agora nisto. Reclama, exige de Deus. Vá com toda a confiança e fala: Senhor, eu cumpri minha parte, cumpre tua parte. E Ele cumprirá a sua parte. Agora, o triste é quando eu me apodero o que é de Deus. E depois acontece que me falta dinheiro, me falta isso, me falta aquilo. E aí vou onde Deus: Senhor, por favor, ajuda-me. Mas que ajuda eu quero se eu me apoderei daquilo que é de Deus? Então o dízimo é um pacto que Deus fez com o homem, para que o homem não passasse necessidade. E nenhum filho de Deus tem direito de passar necessidade, porque Deus providenciou algo maravilhoso para que o filho de Deus sempre tivesse aquilo que precisa para viver com honestidade, com decência e com respeito. Se o filho de Deus se apodera daquilo que é de Deus, ele vai se meter em sérios problemas sozinho. Agora, de aí a pensar que o dízimo me salva, não. A Bíblia não me ensina isso. O dízimo não salva. O dízimo é apenas um pacto que Deus fez comigo, que eu faço com Deus, para viver bem, feliz, em abundância nesta vida. Deus quer que seu povo seja cabeça e não cauda. Queridos, aquele carcereiro tinha sentido o apelo do Espírito Santo a seu coração no momento em que estava castigando as costas de Paulo e Silas, mas rejeitou, e rejeitou, e rejeitou. Mas num momento da vida, chegou a meia-noite de sua vida, estava para matar-se. E aí, ele entendeu que não podia continuar lutando contra o Espírito Santo e caiu de joelhos e disse: Senhores, que farei para me salvar? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Ao longo da minha vida, tenho visto tanta gente lutando contra Jesus, dizendo não, 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 não. Enquanto sou jovem, não. Enquanto tenho vida, não. Enquanto tenho dinheiro, não. Jesus chamando e chamando, e homem fugindo e fugindo. Alguns anos atrás, no Brasil, uma senhora me convidou para almoçar em sua casa. Era uma senhora adventista. Mas ela não me convidou para almoçar. O almoço era um pretexto. Ela queria que eu falasse com o marido dela. O marido não queria saber nada da igreja. Um homem rico, muito dinheiro. Tinha casa, apartamento, carros, uma empresa em sociedade com outros dois sócios. Tudo ia bem. Cheio de vida. Devia ter 40 anos na plenitude da vida. Tinha muito dinheiro para fazer na vida e já era rico.
E quando você tem vida e você tem dinheiro, para que Deus? Não é? A gente pode esperar. Deus, quando ficar velhinho, já aí aceito Jesus. Agora não, estou com vida, com dinheiro, para que Deus? A senhora me convidou. O marido sentou do outro lado da mesa e eu deste lado. E durante o almoço, a senhora com os olhos, olhando para mim, pastor, já, comece, fale para ele, fale. Ela pensava que eu podia converter o marido, coitada. Ela queria que o marido entregasse o coração a Jesus. Me colocou numa situação tão constrangedora. E bom, a senhora me apertava e não me deixava tranquilo. Eu tive que falar. Mas apenas falei de Jesus. Aquele homem fechou o rosto. Em outras palavras, mais ou menos, ele disse para mim: pastor, eu deixei entrar o Senhor na minha casa e sentar na minha mesa. Mas eu acho que por respeito e consideração, o Senhor não deve mexer na religião. Eu não lhe dei licença para o Senhor falar de religião. A minha esposa crê e eu respeito a fé dela. Agora, nem ela nem o Senhor têm direito de vir e querer que eu também acredite. Então, eu deixei o Senhor sentar na minha mesa. Coma e não fale mais nada. Terrível, não é certo? Terrível. Aquela irmã ficou envergonhada. Eu fiquei mais triste por ela do que por mim. Mas há pouco tempo atrás, ela me encontrou e me disse: pastor, visite meu marido. Meu marido está na igreja. Sabem o que tinha acontecido? Ele sofreu um acidente de trânsito. Ficou paraplégico. Há mais de um ano anda em cadeira de rodas. Ficou meses no hospital, entre a vida e a morte. E aproveitando dessas circunstâncias, os outros 2 sócios que não têm temor, o menor temor por Deus, se apoderaram da fábrica. Quando chegou o momento dele sair do hospital, não havia dinheiro para pagar. E a esposa descobriu que a fábrica não era mais do marido. E não havia dinheiro para pagar os gastos enormes que tinham feito. Tiveram que vender as posses que tinham. Estavam agora morando num subúrbio da cidade. Paraplégico ele, movimentando-se em cadeira de rodas. Quando perdeu todo o dinheiro, quando perdeu a saúde e, consequentemente, perdeu o orgulho, quando não tinha mais forças para se recuperar financeiramente, quando agora dependia do trabalho simples que a pobre esposa fazia, quando não sabia mais aonde ir, nem que porta bater, lembrou-se de Jesus. E que bom que Jesus nunca disse: filho, agora que tudo deu errado, lembrou-se de mim. Que bom que Ele sempre está com os braços abertos. Você pode ter vivido como pode ter vivido. Você pode ter arruinado sua vida. Pode ter arruinado seu dinheiro, sua saúde. Se se lembrar de Jesus, pode vir. Ele não vai jogar nada em sua cara. Ele vai abraçá-lo com amor. E Jesus abraçou este homem com amor. E chegou o dia do batismo. E os amigos tiveram que levar e ajudar ele para entrar no tanque do batismo. Não podia, estava em cadeira de rodas. Não podia permanecer em pé. Que dificuldade para batizá-lo. Amigos tiveram que sustentá-lo em seu braço, fazê-lo entrar ao tanque do batismo, ajudar o pastor para ser batizado. Podia ter vindo andando com seus próprios pés. Rico, cheio de vida, podia ter vindo. Mas quando você tem dinheiro e vida, para que Jesus? Foi assim que ele pensou. Agora,
sem mais dinheiro e sem mais saúde, levado pelos amigos, entrou no tanque do batismo e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes Deus permite que cheguemos à meia-noite de nossa vida, à beira, ao borde da loucura e do suicídio, para daí resgatar-nos, tirar-nos das trevas, tirar-nos do fundo do poço, para transformar nossa vida. Vou pedir a Soneta que venha para cantar. Porque, queridos, esta noite vou fazer outro convite. Não é um convite para os membros da igreja. Também não é um convite para as pessoas que já se levantaram as noites anteriores e vieram aqui. Antes de ontem à noite, pessoas maravilhosas tomaram sua decisão e vieram aqui. O convite que vou fazer esta noite é para as pessoas que não conseguiram tomar sua decisão as outras noites, ou que esta noite vieram pela primeira vez e estão aqui. Se você quer abrir seu coração a Jesus e dizer: Senhor, quero ir hoje a Ti, andando por meus próprios pés. Quero tomar a decisão e ir enquanto tenho vida e saúde. Quero aproveitar a oportunidade de escutar Tua voz me chamando. Quero dizer-te que eu quero unir-me à Tua igreja, que eu quero ser batizado em nome do Pai, do Espírito Santo, do Filho. Quero dizer-te que eu quero conhecer mais Tua palavra, quero estudar mais, ter alegria de quando Cristo voltar a esta terra, estar no grupo dos remidos. Senhor, é difícil tomar esta decisão, mas vou fazê-la agora. Se você quer dizer isso a Jesus e quer ter coragem de levantar-se de onde você estiver e chegar aqui, vou te pedir que você venha. Você pode estar dizendo em seu coração: pastor, ontem à noite já foi difícil para as pessoas assim. Todos os que tinham que levantar-se já se levantaram. Eu não acredito assim. Estou orando em meu coração para que Deus trabalhe em tua vida. Sei que você está tremendo. Ontem à noite, antes de ontem, você tem ficado tremendo, tem voltado triste para casa, não tem podido tomar sua decisão. Por favor, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração, diz a Bíblia. Vinde a mim, todos que estáis trabalhados e carregados, eu vos farei descansar. Você já andou pela vida procurando um sentido para a vida e não encontrou. Você se sente sozinho. Bom, Jesus esta noite abre os braços e diz: filho, vem a mim. Eu quero perguntar: quem é a primeira pessoa que se levantará e virá aqui? Que linda decisão destas pessoas. Eu podia ficar tranquilo, mas não posso. Eu tenho a impressão que há pessoas que estão lutando em seu coração allí. O Espírito de Deus está chamando você. Eu não sei quanto tempo mais Ele vai ter que suplicar você. Eu não sei quanto tempo mais você vai ter que endurecer seu coração e dizer: não, não, não. Meu pai o fez durante 34 anos. Quando minha mãe e meus 9 irmãos achávamos que meu pai nunca aceitaria Jesus, Ele nos deu uma surpresa. O que nós não sabíamos era que um câncer terrível, um cancro terrível estava devorando sua vida. Hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de salvação. O Espírito de Deus está trabalhando em teu coração. Você pode dizer: pastor, não estou sentindo nada. Não precisa sentir. Precisa crer. Precisa acreditar no poder maravilhoso de Jesus para salvar e transformar você. E eu não vou fazer a oração final se pelo menos 2 pessoas mais não chegarem aqui, porque sinto que o Espírito de Deus está trabalhando no coração dessas pessoas. Sinto que não devo deixá-las voltar tristes esta noite para casa. Muitos anjos neste momento estão olhando para você. Esta é sua grande oportunidade. Só está faltando você.
Se eu soubesse quem é você, eu iria até você e traria você. Mas eu não conheço você. Então vou esperar que você chegue aqui. E pelo que você mais queira, não lute contra o Espírito de Deus. Não endureça seu coração, porque se você disser hoje não, amanhã será mais fácil dizer não. E depois mais fácil. E depois mais fácil. E chegará um momento quando você não mais poderá dizer sim ao Senhor Jesus. Então eu quero pedir, onde estão essas duas pessoas que estão faltando? Talvez alguém deles é alguém que já foi membro de igreja e não está podendo retornar a Jesus. E o Espírito de Deus neste momento está trabalhando e dizendo: filho, chegou a tua hora, é agora, tem que vir. Você poderá ficar sentado aí. Por favor, vem. Glória a Deus pela decisão desse rapaz. Aí está. E agora quero esperar a última pessoa que virá e se unirá a este grupo de pessoas. É você que está faltando. Não sei quem é você, mas está sofrendo no coração. O Espírito de Deus está chamando você. Eu quero perguntar: onde está essa última pessoa? Posso fazer a última oração deixando você sofrendo aí? Ou você se levantará e virá ainda? Quem é você? Onde está você? A voz de Jesus está alcançando aí onde você está. Tenho a impressão que alguém está vindo aí com dificuldade, mas está chegando. E glória a Deus, porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração dessas pessoas. É mais de uma pessoa que está chegando aqui. Venham. Venham com confiança aos braços de Jesus. Não fiquem com medo. Não fiquem vacilando. Não fiquem sofrendo. Esta é a sua grande oportunidade. É agora que você está sentindo a voz de Deus chamando você. Agora sim, vou fazer a última oração. Aí estão chegando duas pessoas mais. E acho que estão chegando mais pessoas lá. Que maravilhoso é o amor de Deus, que lentamente vai trabalhando, batendo, chamando com voz suave, dizendo: filho, vem a mim. Quando as pessoas parecem que mais ninguém virá, o Espírito de Deus todavia está trabalhando. Obrigado pela decisão, senhora. Que linda decisão desse casal. Outra senhora chegando lá. São os frutos do Espírito Santo caindo lentamente. Lá vem uma mocinha que lutou e lutou, se levantou e está chegando. Que linda decisão. Agora sim podemos orar. Glória a Deus pela sua decisão, senhora. Vamos orar. Pai querido, obrigado por estas decisões. Pessoas que lutaram aí em seu coração, mas com fé correram aos teus braços. Oh Pai, por favor, vem esta noite. Abraça bem forte cada uma destas pessoas. Abraça-as bem forte contra teu peito. E fala baixinho em seu ouvido: filho, como te esperei tanto tempo. Que bom que você hoje veio a mim. Vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Você é tomado da minha mão, vamos enfrentar a vida. Oh Pai, leva estas pessoas com tua paz para casa. Em nome de Jesus. Amém.